Olá pessoal, vamos falar na aula de hoje sobre equações e inequações do primeiro grau. Bom, então nós vamos estar trabalhando apenas com funções lineares, com equação linear. Então eu tenho uma equação linear do primeiro grau, que ele é sempre do tipo ax mais b igual a zero, tá? Então eu tenho essa função, é uma equação linear. Eu posso estar tendo de formas diferentes, como a gente pode ver aqui no exemplo, porém eu consigo no final transformar dessa forma aqui, tá? Então vamos resolver alguns exemplos, só para a gente enxergar exatamente como que nós resolvemos. Aqui eu tenho 4x menos 3, tá? Esse menos 3 aqui, ó, eu vou estar precisando trocar ele de membro para resolver, porque eu quero o quê? No final eu quero x igual 1a aqui. Bom, quem é esse A? Esse A vai ser exatamente esse valor que eu vou estar jogando para cá, tá? Vou trocar de igualdade com o sinal contrário. Então, eu vou ficar com 4x igual. Se eu tenho menos 3, ele vai passar para cá mais 3. Agora, aqui eu tenho 4, que ele está multiplicando, então ele passa para cá dividindo, tá? Multiplicando, aqui ele vai passar com sinal positivo. Então, vai ficar x igual 3, o 4 vai passar dividindo, então ele vai dividir o 3, então vai ficar 3 quartos. Então, meu conjunto solução vai ser 3 quartos, é a solução para essa equaçãozinha aqui, tá? Então, eu quero achar o valor de x, que quando eu substituir aqui, fazer a minha operação aqui, eu vou ter igual a zero, ok? Nessa outra aqui, eu tenho o valor de x aqui no primeiro membro e tenho x no segundo membro. Tenho termo independente no primeiro e no segundo membro. Então, o que nós vamos fazer? Deixar no primeiro membro só os valores com x. Então, vai ficar no primeiro membro, tá? 3x, menos 3x, esse menos 2x também vai para o primeiro membro. O menos 3, ele vai para o segundo membro. E o 7 vai ficar no segundo membro. Então, eu tenho aqui, ó, menos 3x, ele já tá no primeiro membro, ele fica. O menos 2x, ele vai passar para cá, se ele é negativo, ele vai passar com sinal positivo. Então, vai ficar mais 2x. Igual. 7 já tá no segundo membro, ele vai ficar no segundo membro. O menos 3, ele tem que vir para cá com sinal negativo, positivo, sinal oposto. Então, se ele tá negativo, ele vai vir para cá com mais 3. Então, aqui, ó, eu tenho 10, né? E aqui eu tenho menos 3 mais 2. Eu vou ter menos 1x. Então, vai ficar essa aqui a minha equação. Só que eu não quero menos x. Então, esse menos 1 aqui, ó, que ele tá multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Então, eu vou ter x igual a 10 dividido por menos 1, que eu posso estar escrevendo também que x é igual a menos 10. Então, meu conjunto de solução vai ser menos 10, ok? Eu tenho aqui, ó, uma outra equaçãozinha, simples também, tá? Então, o que eu preciso aqui, ó? Eu vou ficar com 3x no primeiro membro. Então, esse daqui ele vai continuar no primeiro membro. E esse daqui ele tem que passar para o segundo membro. Então, ele vai ficar aqui junto com o 7, porque o 7 está no segundo, ele permanece no segundo. Só que ele está com negativo, então ele vai passar para cá com sinal positivo. Então, vai ficar 3x igual 7. Se eu tenho menos 9, ele vai vir para cá com mais 9. Ok? Aí, aqui eu tenho 9 mais 7, eu tenho 16. Então, eu tenho que 3x é igual a 16. Esse 3 aqui, ele tem que vir para cá dividido. Então, vai ficar x igual, tá? 3. Então, vai ficar x igual a 16 sobre 3.
Não preciso fazer a divisão, ok? Então, meu conjunto de solução é esse daqui. X igual a 16 sobre 3. Bom, vamos resolver mais essa daqui, ó. Então, aqui vai ficar pro primeiro, vai ficar no primeiro membro. Esse que é um termo independente de x, ele tem que ficar no segundo membro. E aqui que eu tenho x, ele tem que ir pro primeiro membro. Então, ele vai ter que vir pra cá com sinal negativo, porque ele tá positivo aqui. Então, vai ficar 5x, ele vai vir pra cá com sinal negativo, vai vir menos 3x, igual... O meu 9, ele tem que vir pra cá com sinal positivo, porque ele tá negativo. Então, vai vir pra cá como 9. Aqui eu tenho 5 menos 3, 2x igual a 9. Esse 2 aqui, ele vai passar pra cá, quando ele tá multiplicando, dividindo. Então, eu vou ter x igual a 9 dividido por 2. Que é o meu conjunto de solução, vai ser quem? 9 dividido por 2. Que é o valor que eu substituí no x, que eu vou ter essa igualdade verdadeira, ok? Vamos resolver mais uma equaçãozinha aqui, ó. Aqui eu também tenho, ó, tá no primeiro membro, vai permanecer. E esse daqui vai ficar também no primeiro membro. Então, meu primeiro membro vai ficar 3x, só que esse aqui ele vai passar para cá com sinal negativo, porque ele tá positivo. Então, menos x, 10x. O 7, ele vai ficar no segundo membro que ele está. Permanece. O 9, ele tem que vir para o segundo membro. Só que ele vem com sinal negativo, porque ele está positivo. Então, vai vir menos 9. Então, aqui eu tenho que vir para cá, ó, 10x, que trocou de membro, e o 9. Ambos com sinais contrários, que eu tenho sempre que lembrar. Aqui eu tenho 3 menos 10, então o maior é negativo, o meu sinal é negativo. 3 menos 10, 7x, igual. Aqui eu tenho 7 menos 9, o maior é negativo, então eu vou estar somando. 7 menos 9, menos 2. Eu tenho esse 7 aqui, ó, menos 7, ele tá indo para cá. Como ele vai dividir, o sinal eu não inverto. Então, vai ficar x igual a menos 2, dividido por menos 7. Então, aqui, ó, eu tenho uma regrinha de sinal para fazer. Na divisão, menos com menos vai dar mais. Então, meu x vai ficar 2, 7. Ok? E aí, meu conjunto de solução vai ser 2 sétimos. Ok? Então, assim, são exemplos a gente ter aqui várias equaçõezinhas do primeiro grau para a gente estar resolvendo, cada uma com um detalhezinho diferente, ok? Bom, agora vamos fazer umas inequações, tá, do primeiro grau. O que difere uma equação de uma inequação, tá? A equação eu tenho sempre a igualdade, a inequação eu tenho uma desigualdade, maior ou menor, ou maior igual ou menor igual, tá? Mas tem que ser uma desigualdade. O processo é o mesmo que eu tenho que pensar. Então, aqui, ó, eu tenho menos 6. Esse menos 6, ele tem que ir para o segundo membro com o sinal contrário. Então, ele vai ter que sair com o sinal positivo. Então, vai ficar x maior que 6, porque ele está negativo, ele passa positivo. Então, meu conjunto de solução aqui vai ser o x pertencente aos reais. Então, aqui, x é maior que 6. Agora, aqui a gente não vai encontrar um único número, a gente encontra um conjunto, tá? No caso, é um intervalo que é de 6 a infinito. Então, eu posso pensar aqui, ó, que o meu intervalo, ele é de aberto, tá? Porque o 6 não entra, de 6 a mais infinito. Tá? É a mesma coisa, eu posso pensar assim, meu conjunto de solução vai ser um x pertencente a esse intervalo, tá? Ou eu posso colocar essa notação aqui, ó, de intervalo aberto. O usual é essa notação aqui, mais usual, tá? Aí, eu tenho aqui, ó, uma outra equaçãozinha, menor é igual. Vou fazer a mesma coisa, ó, que a hora que esse menos 3, ele vem pra cá, com sinal positivo, então vai ficar menor é igual a 3, negativo ele passa positivo.
Aqui eu tenho multiplicação, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar x menor é igual a 3 sobre 4. Então, meu conjunto solução vai ser quem? X pertencente aos reais, tal que x tem que ser menor ou igual a 3/4, ok? Bom, agora aqui a gente tem uma outra equaçãozinha, tá? Esse menos 6 aqui, ó, ele tem que vir pra cá, com sinal positivo. Então, vai ficar menos 3x menor ou igual a mais 6. Bom, agora aqui eu não vou levar o menos 3 para cá, como a gente faz quando é igualdade. Porque aqui a gente tem o problema de ter valores que satisfazem essa desigualdade. Então, o que eu faço? Meu x aqui, ó, é negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 1 para transformar esse valor positivo, porque ele vem só o 3 para dividir, e não o menos 3. Se eu vier o menos 3, eu já tenho que fazer essa multiplicação por menos 1 junto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, vai ficar 3 positivo, 3x. Esse sinal de desigualdade, ele inverte. Em vez de ser menor ou igual, ele vai virar maior ou igual a menos 6. Então, aqui, ó, ele fica maior ou igual por causa desse menos aqui. Agora, esse 3 agora, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter x maior ou igual a menos 6 dividido por 3. 6 dividido por 3, 2. Como ele é negativo, menos 2. Então, meu conjunto solução vai ser o x pertencente aos reais, tá ok? O x tem que ser maior ou igual a menos 2. Então, se eu colocar qualquer valor aqui maior ou igual a menos 2, vai ficar negativo. Então, se eu colocar maior que menos 2, menos 1. Menos 1, ele é maior que menos 2. Menos 1 vezes menos 3 dá 1. Dá 3, né? Porque é positivo. 3 menos 6, menos 3. Então, ele é negativo. Se eu pegar um número, continuar aqui, ó, que seja maior, né? Menor. Menor que menos 2, posso pegar menos 15, por exemplo. Menos 5, por exemplo. Então, eu tenho menos 3 vezes menos 5, vai me dar 15. 15 menos 6, ele vai dar um número positivo, mas aqui eu quero um número negativo. Então, é esse que eu tenho que tomar cuidado, é esse cuidado que eu tenho que fazer, tá? Então, vamos lá, vamos fazer mais um aqui, ó. Aqui eu tenho menos 4, x. Esse 5, ele vem pra cá com sinal contrário. Então, aqui eu vou ter 10, né? Porque 15 menos 5, 10. Então, eu tenho menos 4x maior ou igual a 10. Como aqui é negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Tá? Esse negativo aqui vai ficar positivo. Então, aqui vai ficar 4x. Se ele é maior, ele vai ficar menor que menos 10. Agora, esse 4 ele vai passar dividindo. Então, eu tenho x menor ou igual a menos 10 sobre 4. Posso dividir por 2, tá? Que vai me dar menos 5 sobre 2. Então, meu conjunto solução aqui vai ser... Tá? Vai ser o x pertencente aos reais. Tal que o x... Então, que o x tem que ser, ó, que é menor ou igual a menos 5 meios. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse sinalzinho aqui. Então, meu x tem que ser menor ou igual a menos 5 meios. Aí, satisfaz essa desigualdade, ok? Bom, se eu tiver uma multiplicação, tá? Aqui eu tenho exatamente, não tem sinalzinho, mas é como se eu tivesse a multiplicação. Então, para eu resolver, primeiro eu vou pensar assim, ó. Eu vou fazer x mais 1 igual a 0. Então, eu vou ter que x é igual a menos 1. E para a segunda possibilidade, eu tenho que x menos 2 igual a 0, x igual a 2. No primeiro caso, eu tenho que ele é positivo aqui, então eu tenho essa situação aqui, ó. O 1 menos 1, para cá é positivo, menor que menos 1 é negativo.
Na segunda situação, tem isso daqui, ó. 2, tá? Maior que 2, ele é positivo, menor que 2 é negativo, porque aqui é positivo, tá? Então, eu tenho uma função crescente. Aí, a gente costuma fazer assim, vamos fazer um varalzinho correspondo exatamente o sinal para a gente achar o que vale na minha multiplicação. Então, eu tenho menos 1 e tenho 2, tá? Menos 1 aqui e 2. Aí, o terceiro caso vai ser igual à interseção do primeiro com o segundo. Então, eu tenho menos 1 e tenho 2. Se eu olhar aqui no primeiro caso, maior que menos 1, ele é positivo. Então, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo. No caso 2, menor que 2 é negativo. Então, aqui é negativo, maior que 2, positivo. O caso 3 é interseção, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, menos com menos é mais, porque eu tô na multiplicação. Mais com menos é menos, mais com mais é mais. O que que eu quero aqui, ó? Positivo, certo? Onde que tá positivo? Então, eu tenho assim, ó, que o meu x pertence aos reais, tá o quê? Vai ser meu conjunto de solução. Positivo, eu tenho que x é menor que menos 1. E x maior que 2. Porque para cá ele é positivo. Então, quais são os intervalos onde que o meu x é positivo, que satisfaz a minha equação? Meu x tem que estar entre... Tem que ser menor que 1, na verdade, ou, né? Então, são assim, ou eu vou pegar meu número aqui, ou eu vou pegar meu valor aqui. Ou ele tá aqui, ou ele tá aqui, que vai ser menor que o menos 1, ou maior que 1, que vai satisfazer essa desigualdade aqui, ok? Ó, só lembrando que ficou meio apagadinho, mas aqui é maior que 0, então ele é positivo. Ó, vamos fazer mais uma só para a gente fixar o que a gente pensou no exemplo anterior. Então, eu tenho o primeiro caso, que vai ser menos 3x mais 3 igual a 0. Então, eu tenho menos 3x, eu vou passar o 3 para cá, vem negativo, tá? Ele vem para cá. Esse menos 3 agora vem para cá dividindo. Então, eu tenho menos 3 dividido por menos 3, que é igual a 1, tá? E o segundo caso vai ser menos x mais 5 igual a 0. Eu tenho menos x vai ser igual, eu vou jogar o 5 para cá, ele vem negativo. Então, o meu x ele vai ser menos 5 dividido por menos 1 é igual a 5. Então, aqui eu tenho a situação, primeiro caso. Aqui, ó, vamos só lembrar aqui, ó, vamos estudar o negativo, né? Então, aqui eu tenho 1, ele vem para cá. Então, aqui é positivo, aqui é negativo. No segundo caso, eu tenho o valor de 5 aqui. O valor de A aqui do x é negativo, então, ele é decrescente, positivo e negativo. Então, tem que lembrar, quando aqui a minha função ele vai ser decrescente, eu tenho aqui, ó, valores menores do que 1 positivo, maior do que 1 negativo. Mesmo ocorre aqui, ó, é negativo. Então, ele é decrescente. Função maior que menor que 5 positivo, maior que 5 negativo. Então, eu tenho, primeiro caso aqui, ó, eu tenho 1, as minhas raízes são 1 e 5. O segundo, 1 e 5. O terceiro, que vai ser a interseção de 1 ter 2. Que aqui é 1 e 5. Então, aqui eu tenho, ó, 1 maior do que 1, ele é negativo. Então, aqui, ó, maior do que 1, negativo, tá? Negativo. Menor do que 1, ele é positivo, tá? Então, aqui é negativo, negativo, aqui é positivo. No segundo caso, maior do que 5, tá para cá, é negativo. Menor do que 5 é positivo.
Agora aqui eu tenho a multiplicação mais e mais, mais e menos, menos com menos, mais. Só que aqui agora, ó, eu quero negativo. Se eu quero negativo, o intervalo que vai me dar valores negativos tá aqui, ó. Como é menor só, o 1 e o 5 não entra. Então, meu conjunto solução vai ser x pertencente aos reais, tá o quê? O meu x ele tem que estar entre 1 e 5, tá? Pensando que eu vou estar aqui, eu vou sempre aqui, ó, eu tenho a multiplicação, eu vou resolver sempre na igualdade, achar as raízes, e depois estudar o sinal de cada funçãozinha. Então, aqui eu estaria fazendo que uma f de x igual menos 3x mais 3, e a segunda, f de x vai ser igual a menos x mais 5. Ok? Bom, agora vamos fazer uma equação de que a gente tem um quociente. Para o quociente, eu vou fazer a mesma coisa que a gente faz na multiplicação. Eu vou pegar aqui, ó, vou dividir isso aqui em dois casos. O primeiro vai ser x mais menos 1 igual a 0. A hora que eu vou resolver, eu vou ter o quê? X igual a 1, porque eu vou passar esse menos 1 para cá positivo. Então, eu tenho aqui, ó, 1. Como aqui minha funçãozinha, meu x é positivo, ele é crescente. Para cá é positivo, para cá tem valores negativos. O caso 2, eu tenho quem? 2x igual a 0. Então, meu x, eu vou passar o 2 para cá dividindo, vou ter 0 sobre 2, que é 0. Então, eu tenho aqui 0. Como 2 é positivo, crescente. Então, para cá é positivo, para cá é negativo. Então, vamos lá. Vamos estudar o caso do sinal. Tá? Eu tenho 2, 1 e o 2. Aqui eu vou ter 0 e eu vou ter 1. Aqui eu vou ter 0, aqui eu tenho 1, né? 0 e 1. E aqui eu tenho o caso 3, que é caso 1, interseção caso 2. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. No primeiro caso, eu tenho que, ó, acima de 1 é positivo. Então, 1 tá aqui, para cá é positivo, para cá é negativo. Para x, no segundo, eu tenho que x é igual a 0. Para maior que 0 é positivo. Menor que 0 é negativo. Interseção, na divisão, multiplicação, mais e menos com menos é mais. Menos e mais, menos, mais e mais, mais. O que me interessa? Positivo. Então, eu vou fazer o quê? Eu quero esse intervalo aqui, como é só positivo, os extremos não entram. E esse aqui que é positivo. Então, meu conjunto solução vai ser quem? X pertencente aos reais. Tá o quê? X tem que ser menor que 0. E x ou x tem que ser maior do que 1. Tá? Porque ou eu vou pegar meu valor daqui, ou eu vou pegar meu valor daqui. Como ambos vão dar negativo ou positivo, então vai ficar positivo, tá? Na segunda situação, com maior é igual. Se for negativo, eu vou pegar aquele conjuntinho negativo, tá? Então, aqui eu vou fazer o primeiro caso. Eu tenho x mais 3 igual a 0. Então, meu x vai ser igual a menos 3. Lembrando que eu passo para cá com ele função negativo. Eu tenho menos 3 aqui. Aqui eu tenho o coeficiente de x positivo, função crescente. Positivo, negativo. O caso 2, eu tenho x menos 2 igual a 0. X igual a 2. Quando o coeficiente de x aqui é positivo, eu tenho uma função crescente. Então, eu tenho maior que 2 positivo, menor que 2 negativo. Aí, vamos lá. Eu tenho o caso 1, que eu vou ter aqui, ó, menos 3 e 2. Eu vou ter o caso 2, vai ter aqui, ó, menos 3 e 2. O caso 3, que é interseção. Caso 1, interseção com o caso 2. Então, no primeiro situação, o que eu tenho? Maior que menos 3, positivo. Então, aqui é positivo, é positivo porque é maior que menos 3,
negativo porque é menor. No segundo caso, eu tenho positivo maior que 2. Então, aqui eu tenho positivo, menor que 2 eu tenho negativo. Vou fazer a regra de sinal. Menos com menos eu tenho mais. Mais e menos, menos, mais e mais, mais. Então, aqui, ó, no caso, eu quero positivo. Então, eu tenho que entrar porque ele é igual. Então, a expressão é positivo. E aqui que é positivo. Então, meu conjunto solução vai ser quem? X pertencente aos reais. Tá o que? O meu x ele é menor que menos 3. Ou o meu x é maior que 2. Se por um acaso eu quisesse aqui, ó, em vez de ser maior, fosse menor ou igual a 0, eu estaria pegando a parte negativa, que é essa daqui. Então, aí no caso, o conjunto solução seria x pertencente aos reais, tal que meu x ele está entre menos 3 e 2. Ok? Então, é só eu inverter. O que eu estou pensando? Aqui, a hora que eu faço aqui, dependente para maior, para menor, eu vou fazer a mesma análise. Tá? Vou achar a raiz do numerador e denominador para achar a solução, conjunto solução. Aí, no final, é que eu vou estar verificando a desigualdade, se é maior, se é menor, o que eu tenho. Ok, pessoal? Bons estudos a todos.